Olá, estamos aqui de novo então, mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre convergência de renda regional, convergência, divergência de renda, né? Então, algumas referências que nós temos, um trabalho que nós fizemos aqui com o Hernani, para Mato Grosso do Sul, outro que nós fizemos aqui com a Charline e a Rafaela, para Mato Grosso. Nós orientamos aqui dois TCCs, depois eu vou passar para vocês. E os trabalhos básicos são do Barra e Salem Martin sobre convergência regional. Bom, nós temos aqui essa imagem sobre desigualdade mundial do site do World Inequality. E a gente tem aqui, então, um dataset bastante rico. A gente tem aqui um mapa mundial do top 1% da parcela da renda nacional. Então, a gente tem aqui o share do total e o que o 1% desses países representa no share da renda nacional. Então, esses mais escuros estão entre 19% e 31% do share. Então, você veja aqui o Brasil, Estados Unidos, a Rússia, alguns outros países, né? A gente observa que eles têm parcelas grandes da renda nacional que estão nas mãos do top 1%, ou seja, existe uma grande desigualdade. Ao longo do tempo, nós plotamos aqui, a série brasileira é curtinha, ela não tem tantos dados, mas você vê que o Brasil ele está com os maiores shares aqui, ó, desses que estão colocados. O Brasil é o de maior desigualdade. Olhando no mesmo site, existe essa aba na lateral. Eu peguei agora a renda média por adulto, tá? Então, a média do PIB por adulto. E a gente tem, então, as classes. E aí a gente observa que algumas regiões têm renda média em euros de 2018, tem médias bastante elevadas, né? Então, os chamados países considerados como países ricos, né? Embora nós tenhamos aqui dois países da África, aqui, um da África e outro da Arábia, né? Que tem também renda muito, muito elevada, né? E aqui o ponto de 2018, nós temos então os valores para Estados Unidos, para França, Alemanha, China, África do Sul, Reino Unido, mundo, 19 mil. O Brasil está abaixo da média mundo PIB por adulto, tá certo? Então é quase uma medida de PIB per capita, mas é PIB por adulto. Bom, as ideias neoclássicas dão origem a esse pensamento sobre convergência de renda, já vamos falar sobre esse conceito, né? E a ideia é que as economias convergem para o mesmo estado estacionário. Então a gente tem uma coisa chamada catch-up effect, ou seja, o efeito de alcançar as rendas, tá certo? Nesse caso aqui, a gente está falando que elas vão alcançar um estado estacionário, ou seja, vão alcançar um determinado nível que depois estabiliza, estaciona. A ideia de convergência é que as regiões mais pobres crescem mais rapidamente, em média, que as mais ricas. Então, a gente vai ter, nesse caso, uma convergência. Os pobres crescem mais rapidamente, então a renda deles vai se aproximar da renda dos mais ricos. Não quer dizer que a dos mais ricos não cresce, mas que a dos pobres crescem mais rapidamente. Essa é a ideia da convergência. Da mesma forma, existe a ideia da divergência, ou seja, de que isto não acontece, isso não é verdade. Bom, a ideia básica, então, é que quanto menor o seu nível de renda, o mais rápido deverá crescer. Essa ideia é debatida aí por vários autores, Mankiw, o Barrow, o Salem Martin, Abramovitz, Gaylor, Qua, Friedman, Piketty, né? São vários autores aí que trabalham essas ideias
de convergência, divergência e principalmente desigualdade. Ou seja, eles são diferentes. E a questão é, se eu tiver convergência, eu devo esperar a redução da desigualdade. Se eu tiver divergência, eu devo esperar o aumento da desigualdade de renda. Então, aqui o texto do Piketty, eu peguei esse gráfico, é a figura 1.3 do livro do Piketty, O Capital no Século XXI. Vocês encontram esse material todinho, todas as tabelas, todos os gráficos, nesse site do livro do Piketty, que é um livro em francês, traduzido para o português, traduzido para vários idiomas do mundo inteiro, tem mais de 1 milhão de cópias vendidas. Alguns falam que o Thomas Piketty é um candidatíssimo a ganhar o Prêmio Nobel de Economia no futuro. E o que nós temos? Nós temos o PIB como fração da renda mundial. E aqui, então, a gente tem a linha média, então, da renda mundial. E Europa e América, essa linha mais escura. E aqui embaixo, Ásia e África. Então, a gente observa que esse gap aumentou até 1990 e aí começou a reduzir. Ou seja, a gente tinha divergência de renda e depois começamos a ter um pequeno período aqui de convergência. Como é que fica isso, né, para frente? Como é que nós podemos analisar isso para o futuro? Então, esse mapa, esse gráfico, esse é um gráfico que saiu do relatório global de desigualdade do ano de 2018 e mostra, então, uma curva da desigualdade global e crescimento. De um lado aqui a gente tem o crescimento da renda real por adulto e aqui o grupo de renda, tá certo? É o que a gente chama de curva elefante, porque segundo ele a gente teria aqui um formato parecido de uma tromba de elefante, onde a gente tem aqui um crescimento da renda para essas classes de renda, nesse período 80 a 2016. Depois eles tiveram crescimentos menores, essa faixa aqui de renda, que seria, vamos dizer, o pessoal da classe média, né? Nesse caso aqui, eles estão olhando mais as classes de Estados Unidos e Europa, tá certo? E aqui estaria mais associado aos países de renda mais baixa, tá certo? Então, os países emergentes. E aqui, os países de maior prosperidade global, de renda, né? Os que têm mais renda por adulto, é uma fração muito pequena, estava capturando 27% desse crescimento total. Top 1% dos países estava capturando 27%. Tá ok? Então, essa é a chamada curva elefante, que alguns falam que não tem mais uma curva elefante. Alguns autores vão chamar de curva do monstro do Lago Ness, que ela seria muito mais inclinada. Se a gente olhar aqui agora um resultado dos dados do World Development Indicators, do Banco Mundial, eu mesmo puxei os dados e elaborei esse gráfico, então em dólares constantes de 2010, do outro lado o ano, alguns países e aqui a União Europeia. Então a gente observa que os Estados Unidos teve um PIB per capita crescente nesse período, uma pequena quebra aqui, mas depois continuou crescendo. A União Europeia também, né, liderando. O Brasil teve um resultado interessante comparado com o México, mas ele está ainda bem distante dos outros países, né? E a China vem aqui despontando fortemente, ó, veja que a inclinação dela é bem interessante, tá certo? Isso em dólares constantes de 2010, só que os dados até 2018. Então, para falar de convergência e divergência, convergência de renda, a gente precisa entender alguns conceitos. A ideia, então, básica vem dessa tipologia: convergência absoluta, convergência condicional e aí os chamados clubes de convergência. Então, nós temos aí a ideia de que a convergência absoluta, as economias pobres tendem a crescer mais rápido que as ricas. Se isso for verdade,
as rendas das economias mais pobres vão se aproximar das rendas das economias ricas. Isso é chamado de convergência absoluta. Convergência condicional, eu tenho uma ideia parecida que vai haver esse crescimento, tá certo, da renda do mais pobre, mas elas dependem, esse crescimento depende do ponto de partida e de variáveis de controle, por isso chama-se condicional. Então, as economias mais pobres crescem mais rápido se elas estão mais distantes do estado estacionário. Quando ela se aproxima do estado estacionário, então ela começa a crescer menos rapidamente e, portanto, eu teria então uma convergência, mas que depende de outras variáveis de controle. E a outra forma do clube de convergência é de que, tudo bem, eu tenho essa situação de convergência, mas este estado estacionário que eu vou alcançar não é o mesmo para todos os grupos. Então, eu tenho clubes de convergência de algumas regiões para um determinado patamar, convergência de outras regiões para outro patamar. Então, essas coisas vão acontecer porque eu tenho aí espaços que não são homogêneos. Eu tenho, então, diferentes tecnologias, diferentes preferências, diferentes instituições, governos, diferentes sistemas de governos. Eu tenho mobilidade imperfeita de fatores. Eu tenho uma política comercial atuante. Eu tenho algumas economias mais restritas, outras que têm abertura comercial. E aí, com esta relativa homogeneidade, o que nós temos? Tá certo? Nós temos, será convergência ou divergência? Será que eu tenho convergência? De que tipo? Será que eu tenho clubes de convergência? O que é que nós podemos imaginar? Se eu quero trabalhar a desigualdade, eu preciso de pensar essa convergência, como é que ela vai atuar. Se eu preciso trabalhar com os municípios, elaborar políticas regionais, eu preciso pensar que eles são diferentes. Como é que eu vou trabalhar essas questões? Então, o Gaylor, 1996, ele colocou ali 3 hipóteses, que são já parecidas com aquelas lá que nós falamos. Então, a convergência absoluta, o rendimento per capita dos países acabam por convergir no longo prazo para um mesmo steady state, estado estacionário, independentemente de suas condições iniciais. Ou seja, elas vão convergir, não importam as condições iniciais. Convergência condicional, o rendimento per capita dos países que possuem características estruturais idênticas convergem no longo prazo. Bom, então eu já estou condicionando aqui algumas situações. Tá? Então, se eles tiverem a mesma tecnologia, preferências, taxa de crescimento populacional, políticas governamentais, devem convergir. Ou clubes de convergência. Então, o rendimento per capita dos países que possuem estruturas idênticas acabam por convergir no longo prazo se suas condições iniciais forem similares. Em tal hipótese, pode associar-se a permanência de diversos níveis de estados estacionários. Então, eu posso estar convergindo para um patamar, mas esse patamar não é o mesmo de outras regiões. Então, vamos imaginar que os países da América do Sul podem convergir para um determinado patamar que não é o mesmo patamar dos países europeus. Em outras palavras, a gente não vai alcançar os países europeus, a gente vai alcançar um estado melhor, uma situação melhor, mas uma situação melhor dentro de um determinado limite. Eu não vou ser permitido a chegar lá nas principais economias. Então, vamos imaginar essas situações. Aqui nós pegamos os dados também lá do Banco Mundial, né, e a gente elaborou um gráfico parecido o que o Barro e Sally-Martin trabalhou inicialmente. Então, esse material aqui, esse gráfico da direita, ele está dentro do material do Barro e Sally-Martin, onde ele pegou, então, 114 países e ele trabalhou de 1960 a 2000, portanto, 20 anos atrás, e plotou aqui as taxas de crescimento per capita do GDP
e o log per capita GDP em valores constantes. E nós temos aqui uma reta de um ajuste, né, um ajuste médio, uma regressão, onde ele aponta que a taxa é uma taxa pequena, mas significativa, e estaria crescendo. Então, o crescimento era maior para os logs maiores, para o GDP maior. De outro lado, aqui nós temos um mapa, então um gráfico que nós fizemos, agora olhando então GDP per capita, da taxa de crescimento do GDP per capita em valores constantes, dólares constantes de 2010, a taxa de 71 a 2017, e aqui o log do GDP per capita do ano inicial. Aqui era do ano inicial 60, aqui é do ano inicial 71, aqui eu vou até 2017, aqui ele foi até 2000. E aí, esse plot, o que nos dá? Se for uma regressão linear, eu tenho essa linha vermelha, que não dá para dizer que ela é significativamente diferente de zero. Eu não posso dizer que está crescendo ou decrescendo do ponto de vista estatístico. Se eu olhar um ajuste do tipo Loess, eu tenho uma curva assim, ó. Ou seja, com níveis mais baixos de renda inicial, eu estou tendo crescimento decrescente, ou seja, na medida em que ele era mais pobre, ele crescia mais. Mais rico, ele cresce menos. É isso aqui que a situação de convergência nos aponta. Essa situação seria uma situação praticamente estável dali por diante. Não daria para dizer que tem algo significativo depois disso. Então, eu tenho um processo que inicialmente é convergente e depois de uma determinada renda, não dá mais para eu dizer que tem convergência de renda. Fiz a mesma coisa aqui agora para Mato Grosso do Sul. Peguei lá os dados que eu tinha do TCC da Aline Rios. São dados que vêm da pesquisa do IBGE, de contas regionais, onde nós temos lá, então, o GDP per capita. O GDP foi deflacionado para 2015, foi feito o log natural do GDP per capita do ano inicial, 2002, o ano final naquele momento era 2015, eu tinha 77 municípios, porque 2 deles, Figueirão e Paraíso das Águas, eu não tinha no início do dataset, 2002, e aqui a taxa de crescimento do GDP per capita em valores constantes de 2015. Então, a gente tem aqui uma situação onde o ajuste ele nos dá uma reta decrescente, mostrando um processo de convergência de renda. Tá certo? Então, se eu olhar a curva de Loess, ela dá uma coisa um pouco mais alterada, mas, no geral, o que nós temos aqui, então, é um processo de convergência de renda. Tenho aqui um ponto atípico, tá certo? Que é um outlier para o GDP per capita de 2002. Aqui um outro outlier para a taxa de crescimento. Aqui eu tenho Selvíria, aqui eu tenho Angélica, 2 municípios que eram pontos fora da curva. Mas se eu tirar esses 2, eu continuo tendo um ajustamento bastante parecido. Ok? Então, aqui eu fiz esse ajustamento. Os pontos não ficaram tão claros, mas aqui eu tenho os 2 pontos e aqui o restante dos meus pontos daquele mesmo gráfico anterior. E aí o que a gente pode observar é que o meu dataset completo, eu tenho essa linha um pouco mais escura, o meu dataset sem os dois outliers aqui, eles estão bem próximos, ainda mostrando um processo de convergência de renda. Esses 2 pontos aqui são Angélica, aqui Selvíria e aqui Angélica. Então, a gente tem aqui origens, eu gosto muito de citar esses materiais, o Barros, Sala e Martin, 92 e 2000, são 2 materiais. Aquela referência 2004 é para a 2ª edição desse livro, do Sala e Martin, onde ele fala, então, dos conceitos de beta-convergência e sigma-convergência. E aí a gente tem o processo de sigma-convergência, às vezes chamado de alfa-convergência, como sendo aquele que é na forma de dispersão. E aí ele está olhando, então, se a dispersão reduz nas amostras de PIB per capita
Então, eu teria maior convergência. Do outro lado, a beta-convergência, eu tenho um processo, então, que a gente já falou, beta-convergência absoluta, beta-convergência condicional, que demonstra a relação indireta entre taxa de crescimento e renda. Então, se aquele processo que eu mostrei nos gráficos anteriores, se ele for uma linha de ajuste decrescente, eu estarei com indicação de convergência de renda. Basicamente, se vocês olharem lá o modelo do Azone, 2001, fez para o Brasil, ou ainda esses dois textos que foram citados lá no início nas referências, a gente tem a ideia do modelo de crescimento do PIB per capita. Então, aqui da variável dependente, nós temos a taxa de crescimento do PIB per capita como função do log do PIB per capita no período zero, no período inicial. E esse termo ele vai simbolizar para nós aqui o beta, que nós estamos falando, onde aqui o ni aqui é a variável para a velocidade de convergência, y0 a renda no período inicial, yt a renda no período final, t o número total de anos entre 0 e t. Então, se eu tiver aí 40 anos, 50 anos, eu vou ter esse t maiúsculo, simbolizando esse período que passou aí de tempo. E aí, então, trata-se da gente observar se esse parâmetro é significativo e qual é o sinal desse parâmetro, para a gente ter a ideia de convergência, né? E esse processo de convergência muda entre períodos e locais. Os períodos de convergência se alternam com períodos de divergência. Como a gente viu ali naqueles ajustamentos slows, a gente tem curvas onde em alguns momentos é sentido crescente, em outros momentos é sentido decrescente. Desigualdade, eu tenho aí um dilema da desigualdade com crescimento. Eu devo esperar, é normal, a literatura nos apresenta normalmente crescimento com desigualdade. Crescimento com maior desigualdade. E isso varia muito. Os setores econômicos têm dinâmicas distintas. Então, a agricultura cresce de um jeito, a indústria de outro. Dentro da indústria eu tenho várias características específicas. Então, os setores não não têm todos a mesma dinâmica. A beta-convergência condicional seria algo mais ou menos assim, nessa equação que nós temos aqui. A taxa de crescimento ela é uma função do crescimento no período inicial, a taxa de crescimento é uma função da renda per capita no período inicial e de outras variáveis. Por exemplo, capital humano, taxa de crescimento populacional, proxies de composição setorial, algo que foi proposto por Barra e Salimartin, 92. Outras variáveis, tá certo? Então, a gente tem modelos aí onde entram muitas outras variáveis, como, por exemplo, a quantidade de crédito, as exportações e outras características que podem mudar, que podem dar uma ideia da estrutura das regiões, ok? Então, aqui no trabalho que nós fizemos com o Hernani, né, Silva Júnior e Figueiredo, a gente usou aqui um dataset 99 a 2012, era o que a gente tinha na época, e alguém pode falar, poxa, é um dataset pequeno, um dataset curto, do ponto de vista temporal, essa é uma limitação que nós temos. Depois que nós usamos esse dataset, o IBGE liberou a base 2002 a 2015, depois, hoje nós temos aí a base 2002 a 2017. Então, nós não temos muita abordagem, muita abrangência. Não dá para eu misturar os datasets. Não posso fazer isso. A base das contas regionais que vinha lá de 95 a 2012, ela era uma outra base de contas nacionais que foi alterado. O IBGE alterou a forma de contas e essa base de 2002 a 2015 é diferente. Então, não posso misturar as bases. Nesse caso, nós tínhamos aqui, então, a taxa de crescimento, growth rate, do PIB per capita, como uma função
do PIB per capita inicial de algumas variáveis de composição dos setores, de uma variável para a população e outra para o capital humano. Foi esse o trabalho que foi feito, ok? Alguém poderia falar, poxa, mas por que não pôs isso, não pôs aquilo, não pôs outras variáveis? Não fez um modelo espacial? Então, são todas alternativas que estão aí para melhorar o modelo, ok? Mas isso aqui já serve para nos dar uma ideia inicial do que aconteceu. E nós temos, então, um modelo que teve um ajustamento razoável, 0,84 por R quadrado ajustado. Eu tenho aqui, todos os parâmetros foram significativos, tá ok? Então, a gente consegue ver, estão numa mesma base, numa mesma forma de ponderação. Então, eu tenho aqui o meu resultado, indicando pela convergência, e a gente tem aqui algumas situações interessantes, como, por exemplo, o agro com um parâmetro positivo, a administração pública negativa, a indústria e serviços positivo, indicando que agro, Indi e serve são setores que estão contribuindo para maior taxa de crescimento, enquanto a administração pública está contribuindo para menor crescimento municipal dentro de Mato Grosso do Sul, neste período de 99 a 2012. Se você fizer hoje, talvez não dê a mesma coisa. Cada período tem as suas características. Nós estamos falando de 99 a 2012, então nós sabemos dessa limitação, de que nós já estamos aí antes de um período que iniciamos uma recessão, 2014-15, então hoje nós temos aí um cenário que pode ser completamente distinto. Capital humano foi importante para auxiliar o crescimento e a população teve uma relação negativa com a taxa de crescimento. E a questão dos clubes de convergência. Então, a ideia é que os países ou as regiões evoluem para clusters, para agrupamentos de renda, então chamados clubes de convergência. Então, são localidades que a gente diria que estão direcionando, estão evoluindo para uma mesma renda em valores constantes. Então, os clubes às vezes são vistos aí como um refinamento da hipótese de convergência condicional. Eu concordo, eu entendo que se você estiver trabalhando com painéis, dados em painel, você tem uma melhor abordagem para você tratar, então, as diferentes especificidades dos grupos. A ideia dessa de clube de convergência, ela representa uma forma de convergência que restringe o alcance do estado estacionário, o steady state. Essa restrição ela vai depender das condições estruturais de cada uma delas e de suas condições iniciais. Então, nem todo mundo vai alcançar o top. Alguns vão alcançar um patamar que é melhor do que o de hoje, mas não é o top. Então, Pena e Linhares, eles fizeram uma análise de clubes de convergência, só que agora não foi para o PIB per capita total, mas sim para o PIB per capita da agropecuária, fez só para um setor. Então, eles fizeram uma abordagem um pouco diferente, eles usaram o teste de Phillips e Sul, 2007, onde ele tem aqui uma regressão semiparamétrica, também chamada aí de teste log-T, tá certo? Onde ele tem, então, relações entre as variâncias cross-section dos diferentes estados brasileiros, um painel de estados brasileiros entre 1980 e 2008, e aí ele achou 3 clubes para o PIB per capita agropecuário. Então, os estados aqui mencionados são do grupo 1, esses outros grupo 2 e esses outros grupo 3. Então, isso, obviamente, para este cenário 1980 e 2008, PIB per capita agropecuária. Então, ele consegue achar alguns clubes de convergência, onde alguns eu tenho divergência de renda e outros eu tenho uma situação de convergência de renda para este clube, para este patamar.
Então, os clubes, e ainda temos aqui o texto do Andrade. Então, ele utiliza estimações para os municípios brasileiros, já foi um texto um pouco mais antigo, 2004. Você imagine que o texto, quando foi publicado em 2004, ele deve ter sido feito em 2003, 2002, e aí então ele trabalhou com dados de 70 a 96 para os municípios brasileiros. E aí ele constatou a formação de 2 clubes de convergência, o primeiro com municípios da região Norte e Nordeste, e o segundo com municípios Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Bom, existe a chamada falácia de Galton. A falácia de Galton é o seguinte: como você tem um coeficiente estimado que representa um valor médio da amostra utilizada, esse experimento pode, na verdade, não estar representando de forma clara sua real tendência. Então, a gente falaria que temos aí convergência ou divergência, quando, na verdade, eu preciso considerar mais detalhamento a respeito desse estimador, desse coeficiente estimado. Esse coeficiente ele saiu de uma base, saiu um valor médio da amostra. Então, aí a sugestão é que a gente faça outros métodos, trabalhar com dados em painel, e uma série temporal mais longa e tal. Né? Então, é importante aí termos essa abordagem que envolva seção cruzada e série temporal juntos, para podermos ter uma análise mais precisa. O Gondim, Barreto e Carvalho, 2007, também trabalhou clubes e ele também encontra essa situação. Norte e Nordeste, um grupo, um clube. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, outro clube. E aí ele aponta que, tanto no nível de municípios quanto no de estados, o nível de escolaridade, a localização geográfica seriam fatores importantes para esses clubes. O fator geográfico foi mais significativo através do canal de proximidade, um indicador de que a localização relativa seria mais importante do que a localização absoluta. Em outras palavras, as unidades territoriais mais pobres teriam dificuldade de livrar dessa condição de pobreza relativa por estarem cercadas de outras economias pobres. Então, vamos imaginar aqui que mais ou menos o que nós estamos tendo é uma situação do tipo um indicador lisa pobre-pobre, onde eu estaria então com um gargalo, eu estou tendo aí uma caracterização de um enclave. E aí é importante a gente pensar como sair dessas situações. Por outro lado, o estudo deles, vamos entender claramente, o estudo deles, 2007, né? Então, eu estou lá falando de 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, maior integração ao comércio internacional e desigualdade de renda sinalizam não terem influência sobre a desigualdade regional no Brasil. Então, são características daquela época. Né? Então, a gente precisa lembrar disso. Se o trabalho foi feito em 2007, provavelmente ele tem dados aí um pouco antes. Era um período onde o Brasil estava começando a deslanchar um período de crescimento. Começando a deslanchar essa coisa da integração ao comércio internacional. Apesar de que já estávamos aí no Mercosul desde 94, então aí são outros tipos de variáveis que a gente precisa incorporar neste modelo para ter uma análise mais correta, mais aprofundada. Bom, pessoal, então o que a gente tinha para conduzir aí nessa videoaula era isso, tá certo? Então, essa necessidade de que nós temos que observar as características de cada economia para tentar entender se elas estão crescendo ou não, se elas estão crescendo mais ou não, se elas estão convergindo e deixaram de convergir, pensar nas políticas públicas para melhorar esse processo de crescimento, né? E aí a gente vai ter as diferentes abordagens, por exemplo, o que foi falado na outra videoaula, a inserção numa cadeia global de valor, ou a inserção com produtos mais complexos, nós vamos trabalhar na próxima videoaula, complexidade econômica, né? E para tentar entender de que forma, então, essas regiões poderiam crescer e, desta forma, se aproximar de locais mais prósperos, mais avançados. Ok? Por hoje é isso. Muito obrigado. Até.